Eu sei, você já deve ter passado por coisas muito difíceis estudando matemática. Eu mesmo já passei também por muitas dificuldades, por exemplo, quando eu estava na faculdade, ao longo do curso de engenharia elétrica, eu pensei em desistir em disciplinas de cálculo, que me davam muita dificuldade nessa matéria. Mas eu quero te fazer um pedido e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai concordar comigo e vai seguir a sua jornada. Eu quero que você insista mais um pouco e continue aprendendo matemática, pois isso vai ser muito importante para você. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. A época do cursinho, ela é sempre muito difícil. Por ser difícil estudar, ainda mais coisas que você não gosta, como é o caso, por exemplo, da matemática para algumas pessoas. Por mais que elas sabem que é importante, elas sentem um certo receio aí e não gostam de estudar matemática. Além, por óbvio, nessa época do cursinho, você tem a pressão das outras pessoas que estão conseguindo aprovação e você eventualmente, entre aspas, fica para trás, mas a gente sabe que isso não é verdade. Tem também a questão de pressão familiar. Algumas pessoas não têm, mas outras têm, que sempre tem aquele parente perguntando: ah, será que você vai passar? Às vezes, propriamente os pais, os irmãos, pressionando para a pessoa conseguir a aprovação, o que a gente sabe que no final isso acaba prejudicando mais do que ajudando. Além dos próprios influenciadores que vendem que às vezes a prova é super fácil, mas você só vai conseguir achar a prova fácil se comprar o curso deles que, entre aspas, ensina a estudar. Daí nisso você adquire um curso de 3, 4 mil reais, acaba que não tem o resultado desejado e você se frustra ainda mais, entra num loop infinito. Então tudo isso prejudica os seus estudos e atrapalha muito. Mas o que isso tem a ver com a matemática, Eduardo? E por que o fato de insistir ainda mais nela? Porque a matemática, para a maioria dos estudantes que quer entrar em medicina ou quer entrar em qualquer outro curso, a matemática, ela é assim uma das principais dificuldades, um dos piores pesadelos, pelo fato de muitas pessoas acharem ela mais difícil. Então, por isso, se você insistir mais um pouquinho nela e aprender a matemática de fato, pode fazer uma diferença enorme para você, porque você sabe que, por exemplo, se você consegue ali uns 850 pontos em matemática do Enem, uns 900 pontos, a sua aprovação para você alcançar o seu sonho, entrar na faculdade, ser um profissional de sucesso, por exemplo, na área de medicina, fica muito mais fácil, porque você vai estar muito acima dos seus concorrentes se você conseguir uma boa pontuação em matemática. Por isso é tão significante e eu quero que você insista mais. Porque assim, eu já vi muitos estudantes que iam muito bem em humanas, muito bem em redação, mas chegavam na matemática, as coisas não iam bem. Daí pensavam em desistir, ir para outro curso, largar o cursinho, fazer qualquer outra coisa. Muitos, na verdade, fazem isso, acabam desistindo, por exemplo, de entrar em medicina. Mas de modo algum eu quero que isso aconteça com você, como eu mencionei. Eu quero que você alcance o seu sonho, eu quero que você entre na faculdade, faça o curso dos seus sonhos, tenha a sua carreira tão sonhada, como é o caso de medicina, seja um médico de sucesso, bem-sucedido, conquiste tudo o que você deseja. Mas para isso, se você insistir um pouquinho em matemática, você pode conseguir isso com mais facilidade do que você vem passando, que eu sei que não é fácil. Se você insistir mais um pouco em matemática, isso pode se tornar totalmente realidade. E eu quero que isso aconteça com você. Mas para isso, você não pode desistir da matemática, porque ela vai ajudar você a entrar na faculdade. E eu vou explicar para você agora o porquê você não gosta ou tenha tanta dificuldade em matemática. Muitas pessoas pensam que elas nasceram simplesmente sem o dom de aprender matemática. Só que assim, pessoal, como muitos pesquisadores dizem, muitos escritores, o dom, ele simplesmente é algo que pode ser treinado. Óbvio, algumas pessoas, elas têm uma determinada facilidade maior por conta do QI e tudo mais para aprender matemática, aprender humano. Só que uma habilidade, ela pode ser treinada. Então você pode sim aprender matemática. O que acontece é que toda a nossa cultura, por vezes, acabou te atrapalhando muito nesse processo. Tudo inicia com as nossas crenças centrais. O nosso cérebro, desde a nossa infância, estabelece memórias através de conexões neurais. Algumas memórias traumáticas nos levam a crenças centrais que nos impossibilitam de fazer as coisas. Por exemplo, uma pessoa que passa por um acidente de carro cria um trauma, que é uma crença central, e isso estabelece uma conexão neural muito forte, onde ela acredita que em todo momento pode passar pelo mesmo acontecido novamente. Daí nisso, acaba evitando ao máximo andar de carro. Por exemplo, você não conhece, ou talvez você seja uma pessoa que tem um pouco de medo de andar de elevador. Talvez em algum momento ela passou por alguma situação onde
o elevador parou, o elevador travou, algo do tipo, e assim ela criou esse trauma e evita sempre andar de elevador. Isso é uma crença central. E na matemática acontecem coisas parecidas. Por exemplo, se em algum momento você não teve um feedback positivo em matemática, teve algum trauma, uma nota baixa, reprovou em uma matéria, você estabelece essa crença central com essa conexão neural forte. E isso faz com que o seu cérebro sempre acredite e te passe essa informação de que você não é bom em matemática. Semelhante ao que acontece, por exemplo, no trauma do elevador, semelhante ao que acontece no trauma assim, de carro. Então, isso é um ponto importante que você tem que ter conhecimento. Então, com matemática é a mesma coisa, só que geralmente não está ligado a um trauma especificamente, mas sim a cultura do brasileiro. Porque para pensar, desde que nós éramos crianças, somos acostumados a ouvir em todo lugar, em casa, na escola, na televisão, que a matemática é muito difícil, que ninguém aprende e tudo mais. Então, desde que nós somos pequenos, lá na escola, os professores, os nossos colegas, os parentes, sempre falavam que a matemática é muito difícil, tem que ser um gênio para aprender, que você simplesmente só tem que aceitar aquilo e que no final você não vai usar matemática para nada. Quando você faz sempre esse feedback, esse reforço cognitivo, o que acontece? Você acaba estabelecendo conexões neurais muito fortes e essa crença central, onde você enxerga a matemática como um bicho de 7 cabeças e que você nunca, em condição alguma, vai ter a capacidade de aprender. E é essa coisa que exatamente te atrapalha, porque em todo momento que você for estudar matemática, você for resolver uma questão de matemática lá no vestibular, essas memórias, essa crença, elas serão ativadas e isso prejudica o seu desempenho. Por mais que você tenha o conhecimento, com essa crença central, você acaba tendo o seu desempenho limitado pelo fato que o seu cérebro sempre vai associar a essa questão da matemática ser muito difícil. E isso é tão claro que as coisas funcionam dessa forma. É super comum, por exemplo, em famílias onde os pais são bons em matemática, os filhos serem também. Porque dentro da educação dessas pessoas, por exemplo, você conhece alguém que é filho de professor de matemática, dentro da educação dessas pessoas, desde pequeno, essas crianças são acostumadas que elas podem aprender matemática, porque a referência mais próxima que eles têm, que são os pais, têm conhecimento em matemática. Então, se os pais têm uma boa base e assim elas ensinam e passam isso para a criança vai ter mais facilidade. Agora, se você já vem num contexto familiar, num contexto escolar, onde existe essa cultura de que a matemática é difícil, isso faz com que você também tenda a ir para esse mesmo caminho e assim tem uma dificuldade maior de aprender. Mas daí onde que eu quero chegar com essa história? Entenda que não é que você não consegue aprender matemática ou que você não nasceu para aprender matemática. Você consegue e você vai, mas talvez você esteja passando por uma fase onde é mais difícil de você aprender, justamente por conta dessas crenças centrais. Então não é que você não tem capacidade de aprender matemática e você nunca vai conseguir. Muito pelo contrário, se você é saudável, se você consegue aprender outras coisas, você tem total capacidade de aprender qualquer coisa em matemática. Se fosse o contrário, eu falaria aqui sem problema algum. Quem me conhece sabe o quão sincero que eu sou. Não tenho medo de falar essas coisas. Mas eu conheço muitos alunos, durante o tempo que eu fui monitor, durante a faculdade de engenharia, dando aula de matemática também, no pré-vestibular, eu conheci muitos alunos que tinham dificuldades enormes, não sabiam somar frações. E depois, tendo essa crença quebrada, eles conseguiram aprender matemática. Por isso, não tenho medo nenhum de dizer, se você tem capacidade de aprender outras matérias, você com certeza tem capacidade de aprender matemática. A única coisa, você tem um pouco dessa questão da crença central que muitas outras pessoas têm, justamente por conta da cultura, onde sempre é falado que a matemática é muito difícil. Tá, Eduardo, mas o que eu faço então nesse contexto? Toda vez que você vai estudar e vier um pensamento de que você não vai conseguir aprender matemática, lembre-se do seguinte: faça sempre essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas nós chamamos de perguntas racionais, onde você vai racionalizar e ver que aquele pensamento automático vem dessa crença central de que você não pode aprender, que esses pensamentos automáticos estão errados. E assim você vai racionalizar e com o tempo, sempre que você for racionalizando, você vai criando novas conexões neurais e com o tempo você vai fazer uma reestruturação cognitiva de tanto racionalizar e assim o aprendizado da matemática se tornará menos dificultoso. Então as perguntas são o seguinte: a primeira, eu posso aprender a matemática?
Posso, não tem nada que me impeça, não tem nada físico em mim, no meu conhecimento, no meu cérebro que me impeça de aprender matemática. Então eu posso, não tem ninguém me proibindo. Além disso, por que eu acredito que tem essa dificuldade? Por causa da crença central que foi criada. Então você acredita que não pode aprender matemática porque você sempre ouviu as outras pessoas falando na televisão, na escola, na família, de que a matemática era muito difícil e apenas gênios podiam aprender. Por isso você acredita que não consegue, porque você sempre teve essa vozinha no seu ouvido e assim acabou acreditando nessa questão. Por fim, como eu posso fazer para mudar isso? Acreditando que você pode aprender, porque você de fato pode, tem tantas pessoas aí que já passaram por dificuldades e conseguiram, então você também com certeza pode aprender e ir estudando. Se você está estudando e se você acredita, eu tenho certeza que racionalizando dessa forma, você vai conseguir aprender matemática. E daí, quando você racionaliza, como eu comentei, você cria aos poucos novas conexões neurais e assim uma reestruturação cognitiva. E dessa forma, diminuirá aos poucos a sua crença central de que não consegue aprender. E calma aí, pessoal, não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser simples e amanhã estará tudo diferente. Levando com paciência esse processo, sim, as coisas vão acontecer, mas tenha, mais uma vez, paciência, faça aos poucos, que eu tenho certeza que você fazendo tudo isso vai conseguir aprender matemática. E a importância disso tudo, se você ultrapassa os 850 pontos em matemática, você alcançar o seu sonho fica muito mais simples, porque a maioria das pessoas tem toda essa dificuldade com matemática, assim como você pode estar passando, mas entendendo esse caminho e entendendo a raiz do problema, você consegue solucionar essas questões, assim aprender a matemática e ficar muito acima da sua concorrência, conseguindo uma boa nota em matemática do Enem. E eu tenho certeza, não tenho medo nenhum de dizer, eu tenho total confiança de que você pode sim conseguir e vai para depois alcançar o seu sonho. E para finalizar esse vídeo, pessoal, já gostaria de fazer aqui mais um convite para você. Conheça agora o Potência Matemática, o meu curso, onde eu ensino diretamente para você aquilo que é realmente necessário e que cai todos os anos na prova de matemática do Enem. Lá nós nos concentramos em ensinar para você o que é importante de verdade para aproveitar melhor o seu tempo, tudo de forma simplificada e direta para você aprender matemática de verdade. Você pode conseguir, assim como o André, uma aprovação na Universidade Federal através do nosso curso, tendo uma boa nota em matemática do Enem. Ou até mesmo, ele também conseguiu entrar em uma universidade pelo ProUni com bolsa de 100% através da sua nota do Enem e muitos outros estudantes que sempre assistem às nossas aulas e que fazem parte do Potência Matemática. Além disso, lá você encontra simulados mensais para você treinar com questões inéditas, modelo Enem, aprimorando assim ainda mais o seu conhecimento e testando ele. Você também tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, porque o objetivo é exatamente ajudar você e muitos outros conteúdos como o módulo de macetes para ensinar você a facilitar a sua prova. Então aproveita, conheça agora a Potência Matemática. O preço é super acessível, muito barato, muito mais barato que a concorrência, porque lá o nosso foco é exatamente ajudar você. Então aproveita, o link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal, estou aqui para ajudar vocês. Não se esqueça também das nossas aulas gratuitas semanais, todas as quinta-feiras aqui no canal, onde a gente ensina coisas importantes para matemática no Enem, para ajudar você. Então vamos lá, pessoal, tenho certeza que juntos nós vamos fazer você alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática no Enem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um forte abraço, valeu e até a próxima.